Por ordem de inscrição, concedo a palavra à senhora deputada Jó Pereira, pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde, alagoanas e alagoanos, todos aqui presentes nessa galeria, na nossa galeria, nos corredores, nos gabinetes, os que nos ouvem através do sistema de som e aos que assistem em casa ou pela internet através da transmissão da TV Assembleia. Boa tarde a todos os funcionários da casa, a todas as pessoas da imprensa, aos meus colegas deputados. Boa tarde, senhor presidente e deputado Francisco Tenório. Ocupo essa tribuna hoje, primeiro, para agradecer mais uma vez. Já o fiz quando aprovaram as minhas emendas ao orçamento em falas em sua defesa e agora faço de forma nominal e de público, aqui no plenário, agradeço a todos os meus 14 colegas a derrubada do veto, sendo a deputada Thaís Guedes, o deputado Dudu Holanda, o deputado Marcelo Vitor, Severino Pessoa, Jairzinho Lira, Bruno Toledo, Chico Holanda, Edival Gaia, Inácio Loyola, Bruno Toledo, Gilvan Barros Filho, Léo Loureiro, Marcos Barbosa, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros, e ao presidente Luiz Dantas, que na sessão conduzia a sessão enquanto presidente, pela decisão importantíssima de derrubarem o veto às emendas ao orçamento, onde com essa votação histórica, milhares e milhares de alagoanas e alagoanos foram beneficiados. Beneficiados, deputado Rodrigo Cunha, com a possibilidade de serem atendidos em serviços de oncologia no SUS, aqui em Alagoas, através da dotação orçamentária estratégica destinada à Secretaria de Saúde para melhorar tratamento e diagnóstico. 100 milhões é a dimensão financeira dessa esperança. Esperança de milhares e milhares de alagoanas e alagoanos na luta contra a terrível doença chamada câncer. Votação histórica, pois nessa derrubada de veto trouxe de volta a obrigatoriedade do governo estadual em identificar e dar visibilidade antecipada através do relatório específico de todos os recursos orçamentários destinados às crianças e aos adolescentes. Identifica, localiza esses recursos no orçamento, apontando quando está disponível para execução. Em cada secretaria, em cada rúbrica orçamentária, recursos previstos para beneficiar esses alagoanos, formando assim o importante OCA, Orçamento da Criança e do Adolescente. Eu digo histórica porque abre a possibilidade de termos em prática e com visibilidade a formulação de uma política de Estado voltada para as nossas crianças e nossos adolescentes. Desejo que este governo em curso, dentre tantos legados positivos que escreve em sua trajetória, acrescente esse como um caminho a ser percorrido por todos os que virão. Espero que a cada novo período administrativo exista concretamente sempre avanços na prática do OCA. Acho, inclusive, que deveria ser transformado em lei essa prática, sendo isto a materialização definitiva dessa importante política de Estado voltada para as nossas crianças e adolescentes. Alagoas precisa e deve ter em suas crianças e adolescentes uma prioridade em todas as suas áreas de atuação, principalmente através de práticas concretas e transformadoras na educação, formação, saúde, assistência e desenvolvimento social. Eu encerro essa primeira motivação da minha fala afirmando em nome de todos os beneficiários na luta contra o câncer, por todas as crianças, adolescentes e também em nome daqueles que têm o interesse de acompanhar e de fazer acontecer o OCA, e assim, com essa representação, digo a vocês que foi importantíssimo o resultado daquela sessão. Meu muito obrigada, senhoras, senhores, colegas deputados. Eu ocupo também essa tribuna hoje motivada por uma defesa que me fez desejar um mandato legislativo de representação dos alagoanos e alagoanas. Um desejo que vem pautando a minha atuação, a defesa em fortalecer
a prática de políticas públicas de Estado, em todos os níveis administrativos públicos, com participação e principalmente com a fiscalização da sociedade. Ressalto, é isso que baliza a intenção do OCA, no caso envolvendo crianças e adolescentes, uma política pública estratégica, transparente, permanente e parte de um planejamento de como transformar o nosso desenvolvimento, de como transformar a nossa história, elevando assim o desenvolvimento humano, socioeconômico, cultural de cada alagoano, de todo o estado de Alagoas. Precisamos fazer de fortes políticas públicas de Estado uma base sólida do nosso desenvolvimento. É necessário abandonarmos a tão somente prática de programas, ações, obras que muitas das vezes são desconectas e sem metas identificadas, sendo apenas uma roupa nova em práticas velhas e ineficazes na luta pelo desenvolvimento. No Brasil e nossa Alagoas, o Brasil e nossa Alagoas não aguenta mais práticas governamentais marqueteiras, cheias de imagens, de músicas, de símbolos, quase todos trazendo uma ilusória frase de efeito, como esta, muito utilizada há anos. Nunca, jamais, antes na história, isso ou aquilo foi feito. E dentro da gestão de um governo, sempre vai caber a propaganda motivacional. Sim, é necessária, ela tem que existir. Mas essas deverão propagar ações e obras calçadas por planejamento, diretriz, interconectividade, transparência e metas. Ela verdadeiramente tem que contribuir com uma das políticas públicas de Estado, voltadas para o desenvolvimento ou na manutenção e fortalecimento do estágio alcançado. Temos que ter prioridades, etapas, simultaneidade correta, tempo e recursos bem administrados na construção de um amanhã melhor para todos. Fazendo um paralelo bem popular, usando esse exemplo imaginário, que direi, exemplo com lamentável atraso em relação ao estágio de tecnologia que a humanidade já tem, mas figurado, que seria, senhoras e senhores, como todos sabem, o sertanejo principalmente bem sabe, que não adianta investir para adestrar uma pareia de animais fortes e valentes para a atividade de puxar uma carroça de boi, se não existe terra fértil para arar, ou água para irrigar, ou semente para plantar, ou e muitas vezes, absurdamente, nem a carroça para puxar. E quando tudo isso existe, deputado Galba, muitas das vezes na área pública, a gente ainda tem visto que se coloca a carroça na frente dos bois. Eles não empurram, eles puxam e assim tudo fica sem resultado, parado, quebrado, ineficiente e termina tudo abandonado. São metáforas, mas elas são verdadeiras, são verdades, com registros diários, anuais, há décadas. Isso precisa e tem que mudar. Senhoras e senhores, as eleições se avizinham e logo estaremos decidindo os novos gestores. E digo novos, pois mesmo aqueles que já são ou foram gestores, também terão que apresentar um projeto de futuro. Os eleitos, incluindo os reeleitos, serão gestores de um novo período administrativo e tem que ter compromisso com o futuro, independentemente de ser um novo ou um último e contínuo período administrativo. O Estado deve ser contínuo em suas obrigações e planejado na construção de uma vida melhor para todos. Planejamento onde contém ações de curto, médio e de longo prazo, podendo levar até décadas para surtir todos os efeitos positivos. Porém, sendo assim realizado, nós teremos um desenvolvimento sustentável e abrangente para todos. A discussão tem que passar no campo do que nós podemos fazer, nunca pelo que já foi feito, de certo ou errado. O feito e o não feito, ele deve ser avaliado como balizadores de crédito ao projeto futuro. Ao afirmar isso, eu destaco a importância das políticas públicas de Estado para as decisões de escolha pela sociedade. São balizadoras da eficiência, da efetividade e da eficácia na comparação entre períodos administrativos. Daí a importância das políticas públicas de Estado serem claras, identificadas e dimensionadas. São elas que devem nortear o desenvolvimento.
Temos muitas transformadas em leis e que são esquecidas, quase não identificadas no exercício de mandatos Brasil afora. E aqui em nosso Estado, em todos os níveis de poderes, não é diferente. São essas políticas públicas de Estado passíveis de comparações que possibilitam a diferença entre gestores, pois transcendem períodos administrativos, porque a sua execução pode ser diferente, é verdade. Os métodos adotados por cada período administrativo, eles podem trazer formas mais ou menos criativas, produtivas, mobilizadoras, contendo características da equipe montada para a gestão. Isso é possível ser assim, é normal até. Só não pode abandonar a política pública de Estado, simplesmente descontinuar sem nenhuma razão concreta. Precisa buscar algo mensurável, que todos tenham como avaliar, como acompanhar e como participar. A construção do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida para todos é uma tarefa do Estado e da sociedade. Queremos andar com rumo, com a certeza do avançar, adequando a velocidade e os investimentos de acordo com as condições do cenário. Mais rápido, às vezes menos rápido, mais investimento, menos investimentos, conforme fatores externos à administração. Mas, senhoras e senhores, sempre calçado e regulado por e somente por fatores não controláveis diretamente pela administração. Porque o que é dependente dela, só da administração, precisa estar planejado e ordenado para o sucesso das políticas públicas de Estado, independentemente de período ou das atividades políticas eleitorais. Política pública de Estado é uma prioridade, esse é o caminho. Com elas nós construiremos um desenvolvimento sustentável e para todos. Alagoanas e alagoanos, queridos conterrâneos, temos que ver fortalecido o campo e para isso nós devemos ter a consciência da importância da lei que regula a compra pelo Estado dos produtos dos agricultores familiares, o PAA, um programa de aquisição de alimentos. Essa é uma lei que regula uma política de Estado para o fortalecimento do campo e, simultaneamente, gera assistência alimentar em hospitais, creches, escolas, abrigos, associações, cadeias, repartições públicas de atendimento com alimentos saudáveis e, principalmente, produzidos por alagoanos. É uma lei estadual que complementa localmente a política pública do Estado Nacional. Uma conquista alagoana nessa gestão atual que deu um importante passo no fortalecimento da agricultura familiar, determinante na vida de milhões de alagoanos, beneficiados direta e indiretamente, pois zona rural forte é município forte. Agora, além do PAA, é necessário restaurar a prioridade técnica de assistência no campo, da assistência técnica no campo, através dos técnicos da rede pública, com parcerias do setor privado e organizações não governamentais. É estratégico a atuação no campo em benefício da economia dos pequenos e dos médios municípios, assim como é fundamental preservar, atuando no sentido da recuperação dos nossos rios, lagoas, nascentes e reservas subterrâneas. Simultaneamente ao dito em relação aos pequenos e médios agricultores familiares, os demais produtores alagoanos devem ter apoio através de uma política pública de Estado, para que Alagoas não perca a oportunidade e participe do bônus de um movimento mundial, econômico e ambiental no estratégico combate à redução da emissão dos gases do efeito estufa, o GEE, na atmosfera. Alagoas não pode ficar para trás. Tem que partir rápido, recuperando as terras, os empreendimentos sucroenergéticos e os produtores de cana-de-açúcar. Hoje, reconhecidamente, um setor de relevância na alternativa energética para a economia nacional. Estados vizinhos já iniciam um movimento de recuperação das suas áreas, deputado Galba, visando a oportunidade existente nessa política mundial, e o Brasil já tem uma lei nesse sentido, que é a RenovaBio. Uma lei que estabelece o programa e norteia a montagem das suas diretrizes e metas, acompanhadas e avaliadas e projetadas sempre no sentido do fortalecimento do setor energético no Brasil. Teremos a oportunidade de ganho pela eficiência em evitar a emissão dos gases do efeito estufa, o GEE.
Alagoas não pode perder oportunidades e tem condições de ser destaque, pois tem aspectos diferenciados na área. Eu lembro agora palavras de técnicos do setor do nível nacional, doutora Elizabeth Farina e doutor Luciano Rodrigues, sobre essa oportunidade. Abro aspas, é preciso entender que a falta de planejamento observada no setor de combustível na última década levou ao fechamento de quase uma centena de usinas, a deteriorização da situação financeira da Petrobras e a dependência de combustível importado para garantir o suprimento interno. Essa condição não é consistente com a situação brasileira, caracterizada pela diversidade energética e pelo enorme potencial de expansão sustentável dos biocombustíveis. A aprovação da lei do RenovaBio estabeleceu um primeiro passo para a reversão desse cenário na indústria da bioenergia. O sucesso do programa dependerá da efetividade do processo de regulamentação, que precisa ser pautado pela transparência, pelo debate construtivo e por critérios técnicos visando minimizar os custos de transação do modelo, garantir segurança energética e reduzir as emissões dos gases do efeito estufa. O uso dos biocombustíveis é uma alternativa real, economicamente viável e prontamente disponível para suprir de forma sustentável a demanda crescente do mercado nacional. Esperamos que essa opção possa ser utilizada efetivamente como uma das medidas necessárias para que o país volte a surfar na vanguarda de um movimento mundial irreversível, orientado pela economia do baixo carbono. Fecho aspas. Entendendo ainda comentários dos técnicos que, abro aspas, a valorização da emissão de gases de efeito estufa evitada pelo etanol também pode ser decisiva para a ampliação da produção de bioeletricidade, a partir da adoção de sistemas de aproveitamento da palha, incluindo técnicas de recolhimento no campo e de processamento nas indústrias. Na mesma linha, estão os estímulos à produção do biogás, do biometano, a partir dos subprodutos do processamento industrial. Isso sem contar o ganho de eficiência associado ao uso otimizado da tecnologia já existente, com o maior nível de renovação das lavouras, o restabelecimento dos tratos culturais e a reposição da frota e dos equipamentos utilizados na produção. Essas medidas foram severamente comprometidas nos últimos anos em função da crise no setor, fecho aspas. Por tudo isso, deputado Rodrigo Cunha, deputado Marcos Barbosa, é urgente se alinhar ao que vem sendo pensado nos estados vizinhos em relação ao setor sucroenergético. Alagoas não pode deixar de considerar os seus potenciais alinhados a movimentos mundiais. Alagoas pode ter no campo, em todo o estado, a sua redenção social e econômica, através da produção de alimentos pela agricultura familiar, garantindo oportunidade para todos, simultaneamente e alinhando com as opções de geração de energia renováveis. A eólica, a energia solar, a bioenergia, através das águas também, do mar e do Velho Chico. Energia com custo viável e disponível é garantia de desenvolvimento no semiárido, na zona da mata e no litoral, favorecendo todos os setores de vocações naturais de Alagoas, como, por exemplo, no turismo, seja ele hoteleiro, de veraneio ou receptivo. É hora, senhoras e senhores, de priorizarmos o investimento produtivo, uma vez que avança dificuldades no sentido do Estado ampliar o financiamento. É preciso critério de onde gastar os recursos públicos. E o melhor, balizar para critérios, são as informações, são os indicadores gerados pela atuação nas políticas públicas de Estado. Eu poderia indicar todas estratégias para o desenvolvimento. Na saúde, por exemplo, nós discutíamos ontem aqui na audiência pública, na saúde nós temos o Sistema Único de Saúde e nele vários níveis de atuação. Alta complexidade, média complexidade, baixa e a básica. Justamente na básica é uma política pública de Estado muito importante e é pouco aprofundada nas gestões. O Programa de Saúde na Família, de importância estratégica no bem-estar da esmagadora maioria da população, principalmente em um estado como o nosso.
Esse programa, ele é subfinanciado pelo governo federal. O governo federal, o governo estadual, pouco ou quase nunca atua no fortalecimento dos municípios, no fortalecimento desse programa. E os municípios apenas tentam efetuar uma cobertura territorial, muitas vezes, sem nenhuma preocupação prática de resultados. Praticamente todos assistem à fragilidade de resultados dessa estratégica política pública de Estado de saúde. Isso é lamentável. E dessa forma, todos pagam o seu preço, com as consequências da não eficácia dessa política pública de Estado. O governo federal não consegue atualizar os valores da saúde em todos os níveis e nem sequer atingir o percentual a ele atribuído de investimento na saúde. Sendo assim, ele não prioriza essa ação. E não priorizando essa ação, ele desmonta o início de todo o sistema, encarecendo o sistema com mais e mais atendimentos nos níveis mais caros de resolutividade, que é a média e alta complexidade. Os governos estaduais não atuam em parceria com os municípios e, assim, mais uma vez, encarece o sistema. E pior, exige deles municípios, exige deles, do próprio Estado, mais equipamentos dos níveis maiores de atendimento, uma vez que o governo federal não mais atua diretamente na responsabilidade com a gestão federal desses equipamentos, apenas com os universitários. Estou já concluindo. Em casos muito específicos, assim, sempre, e aí sobra mais uma vez para os estados. Os municípios ficam à mercê de financiamento dos níveis superiores, ficam também com um problema na ponta, gerado pela política de formação do profissional do nível superior, principalmente o profissional da área médica, política essa que também é do governo federal, né? Faltam recursos humanos com disponibilidade para atuar nos municípios mais distantes. Esses profissionais não querem atuar nessas localidades ou, quando querem, com algumas restrições e cobrando muito caro pelas suas presenças, além de exigir uma baixa quantidade de atendimento. É um gargalo nessa estratégica política pública de Estado da área de saúde, tanto na condição de pagamento quanto na disponibilização dos recursos humanos. Os profissionais de nível médio envolvidos no programa têm as suas garantias de atuação e reconhecimento precarizados, enfraquecendo ainda mais os resultados. E por aí, deputado Ricardo Nezinho, Rodrigo Cunha, por aí vão as dificuldades. Dessa política pública de Estado, o Programa da Família, já deveríamos estar nos beneficiando dos seus resultados, pelos anos que já se passaram desde a sua implantação. Deveríamos ter majoritariamente pessoas mais saudáveis, sistemas menos carregados e, sem dúvida nenhuma, um banco de dados que pudesse nos orientar de muitas das demais ações governamentais. Isso tudo proporcionando um sistema equilibrado, menos oneroso, mais eficiente, efetivo e eficaz. Todos beneficiados, a população e todos os níveis governamentais. Mas nada disso acontece, infelizmente, senhoras e senhores. Muito pelo contrário, ainda temos muito faz de conta, até em muitas das nossas capitais, a exemplo de Maceió. E mesmo nos municípios, onde a atuação é de boa para ótima, ainda nesse caso, falta o uso adequado das oportunidades dessa política pública de Estado de saúde, principalmente na geração de bancos de dados. Poderia permanecer comentando sobre essas tão importantes políticas públicas de Estado, a exemplo do incentivo à cultura, o desenvolvimento do serviço de turismo, a preservação do meio ambiente, entre outras, todas importantes para o potencial econômico natural do nosso Estado, principalmente quando a gente pode falar também da indústria limpa do turismo. Outras, como mobilidade, moradia, formação de mão de obra, importantes para a vida urbana, além de outras voltadas para áreas estratégicas da economia regional e de investimento em infraestrutura para o desenvolvimento. Todas elas planejadas, dimensionadas em tempos e fases, contendo ações de curto, médio e longo prazo, acima de períodos administrativos, mas necessariamente respeitadas e fortalecidas por esses períodos. Encerro falando da mais importante e estratégica de todas,
a de educação. São muitas as leis, são muitas as oportunidades, porém amplamente desrespeitadas. Por isso afirmo, salve o Plano Nacional de Educação, salve os PES, salve os PMEs e salvaremos o futuro de todos nós. É urgente, é necessário, é o caminho. Temos que fortalecer as políticas públicas de Estado. Temos que ter todo dia, em todos os dias, o compromisso com o futuro. Eu desejo que a nossa Alagoas continue avançando, mas necessariamente com mais foco na continuidade, nas verdadeiras transformações e aproveitando todos os potenciais de forma estratégica. Desejo fortemente que 2018 seja para o Brasil e para os brasileiros uma ponte definitiva para o futuro, para um futuro construído com responsabilidade, com seriedade e compromisso com nós brasileiros, através da participação e da vigilância de todos. Finalizo desejando com fé que Deus nos ilumine nesse caminho. Obrigado pela atenção. Eu gostaria de conceder uma parte ao deputado Rodrigo Cunha. Eu agradeço a deputada Jó Pereira pelo aparte. E aqui fiz questão de falar, deputada, que Vossa Excelência, principalmente no início do seu importante discurso, demonstrou aqui o que de fato um deputado estadual em Alagoas tem que fazer. Quando ele tem uma causa, ele não pode desistir dela. Vossa Excelência utilizou os seus argumentos jurídicos, mobilizou sua equipe, propôs, analisou a lei orçamentária e propôs uma emenda a essa lei baseada numa necessidade popular, baseada nas notícias de jornais, baseada nas pessoas que procuram o gabinete de Vossa Excelência, por entender a realidade de quem precisa de atendimento oncológico aqui em Alagoas. Então fez o seu papel. Essa casa, no seu momento, aprovou a emenda de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência também sabia que era necessária ter uma articulação importante para manter um veto que foi realizado pelo governador. Tem os argumentos, que aqui eu não quero nem entrar nesses argumentos que para mim foram infelizes, mas Vossa Excelência fez o começo, o meio e o fim. Mobilizou a sociedade civil. Aqui por diversas vezes encontrei nos corredores mães, pessoas que são pacientes em algum nível da oncologia, pessoas que perderam seus entes queridos, mas que abraçaram essa causa pela dor. Então, Vossa Excelência mobilizou a sociedade, então essas pessoas buscaram os deputados. Vossa Excelência também fez um papel interno aqui importantíssimo, e isso é o papel de um parlamentar. Quando tem uma causa que é pública, quando tem uma defesa de uma política pública, é ir passo a passo para conseguir seu resultado. Então, o discurso de Vossa Excelência deixou muito claro a satisfação que não é sua, pessoal, mas a satisfação de saber que está, sim, colaborando para um cuidado aos pacientes de oncologia aqui no estado de Alagoas. Então, da mesma forma, outros assuntos que é inerente à atuação de Vossa Excelência, como assuntos relacionados a crianças e adolescentes, eu acredito que tenha, como essa Assembleia ainda contribuir muito para essa faixa etária da população de Alagoas, que tanto sofre e que sempre sofreu desigualdades. Então, um olhar diferenciado, e talvez seja isso que precise, um olhar cada vez mais feminino aqui dentro da Assembleia, e principalmente, não só de mulheres, mas com sensibilidade para aquelas pessoas que merecem, sim, uma atenção diferenciada. E, por fim, Vossa Excelência, ao falar sobre o SUS, ao falar sobre a audiência pública de ontem, e mencionar que muitas vezes o que é racional, o que se deve o gestor investir na sua prevenção, sai muito mais caro lá na frente. Um exemplo disso é o início do que eu falei aqui, tendo que recorrer a tratamentos cada vez mais caros, que é no ápice de uma situação oncológica. Então, nós sabemos quanto a prevenção pode sair mais barato para o Estado. Então, usei a palavra para parabenizar Vossa Excelência por essas situações e também ressaltar a necessidade de eficiência na gestão pública, algo que tem que ser tido como um motivador, mas também um monitoramento constante do gestor. É buscar a efetividade, o que de fato cada ação traz de concreto.
não para o governo, e sim para o Estado. Então, se nós também, como parlamentares, pensássemos assim em cada projeto que chegasse aqui, imaginar, essa situação ela é boa para o governo ou para o Estado? Muitas das decisões aqui teriam sido diferentes. Então, agradeço a Vossa Excelência e parabenizo por usar a tribuna na tarde de hoje. Agradeço a parte, deputado Rodrigo Cunha. Eu acho que essa casa fez o seu papel. Eu fiz questão de agradecer a cada um dos deputados que contribuíram para a manutenção dessa emenda orçamentária e dizer que a mensagem final desse pronunciamento de hoje é que nós devemos nos atentar, deputado Rodrigo Cunha, para essas políticas públicas de Estado. Elas não são nossas enquanto deputados, elas não são do governo que atua, elas são das pessoas. As pessoas precisam estar sempre atentas no sentido de fortalecer políticas públicas de Estado. É por isso que sempre vou me empenhar no sentido de fazer com que as pessoas cada vez mais se sintam mais próximas do Parlamento alagoano. Então, muito obrigada.